Bom, eu falei aqui da convocação do Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, indicado por Jair Bolsonaro, da gestão anterior. Ela atualmente é do Gabriel Galípolo, indicado pelo Lula. E houve um embate ali entre a Soraya Tronic, que é muito crítica do bolsonarismo e estava querendo a convocação do Campos Neto, assim como a base do governo também estava ali na comissão, e o Marcos Rogério, que é do bolsonarismo e estava sendo contra a convocação. Então eu vou mostrar para o pessoal ter noção desse embate que está sendo travado para se convocar ou não pessoas, mas houve essa articulação para compensar qualquer coisa que pudesse desgastar o governo, chamando gente ligada à oposição também. E acabou havendo um resultado bem apertado, mas eu não vou dar spoiler para quem não assistiu, solta o vídeo que já está tudo editadinho aí, me deu um trabalhão de tarde. Vamos lá. Eu vou conceder primeiro a palavra à senadora Soraya Tronic para por que Vossa Excelência entende pela manutenção da convocação do senhor Roberto Campos Neto. Senhor presidente, por conta do nítido envolvimento do senhor Roberto Campos Neto, da mesma maneira que Paulo Guedes, é outro requerimento, mas desde as concessões para a entrada do Banco Master. Da década de 2010 a 17, 2016, 2017, 18, o senhor, o Daniel Vorcaro, não conseguiu autorização para atuar. Porém, em 14 de outubro de 2019, somente, durante toda a década de 2010, tentou atuar. Mas em 14 de outubro de 2019, a diretoria colegiada do Banco Central, sob a presidência de Roberto Campos Neto, autoriza a transferência de controle do Banco Máxima para Daniel Vorcaro, que posteriormente virou Master. E em 24 de outubro de 2019, a autorização é publicada no Diário Oficial da União e Daniel Vorcaro assume oficialmente como controlador do que passaria a se chamar Banco Master. Portanto, a digital de Roberto Campos Neto é nítida e incontestável. Blindar Roberto Campos Neto é vergonhoso diante desse cenário que diz respeito apenas a fatos. Nós não podemos transformar, senhor presidente, esta CPI a uma guerra política. Nós não iremos destacar nenhum nome porque desejamos que todos estejam aqui para falar. Ninguém quer blindar ninguém. Então, é esta a defesa. Muito obrigada. A palavra o senador Marcos Rogério por 5 minutos. Senhor presidente, eu não vou usar os 5 minutos. Nós estamos diante de uma situação que é tipicamente do jogo político. Embora uma CPI seja instrumento da política, mas é um instrumento de investigação. E essa CPI se propõe a investigar as conexões do crime organizado. Agora veja, Vossa Excelência, o escândalo do Banco Master envolve altas figuras da República e que está a criar um clima de constrangimento em poderes, em lideranças políticas. E o que nós estamos observando na CPI nesse momento é a tentativa de trazer para o debate figuras públicas que nada tiveram a ver, nada tiveram com o fato em si, para tentar colocar na mesma vala. Isso é uma tentativa de tumultuar, para tentar dizer, olha, não sobra ninguém, todo mundo é igual. Campos Neto foi um presidente do Banco Central respeitado pelo Brasil e pela comunidade internacional. Um presidente premiado, um presidente que recebeu elogios públicos por todos. Se tiver, ou se tivesse, algum fato concreto que apontasse para o envolvimento dele, em absoluto, nenhuma divergência quanto à convocação. Mas aqui o que se busca é trazer para essa CPI para fazer palco de debate ideológico. Isso é perda de objeto, isso é perda de foco, isso é perda, infelizmente, de rumo. Então, senhor presidente, a ponderação que faço é
o que nós realmente queremos promover com essa CPI? Investigação do crime organizado ou fazer chincana política? Porque é isso que estão se propondo. E eu vou falar quando da convocação do ministro Paulo Guedes. Agora, altas figuras, inclusive familiares de governante, envolvida no crime, com delação em curso, não. Aí não se investiga, há uma blindagem, há uma proteção dos companheiros. Mas alguém que nada tem a ver com o fato, aí querem a convocação. Portanto, o Campos Neto, senhor presidente, não deve ser convocado porque não tem nenhuma conexão, nenhum indício que demonstre a sua participação. Perfeito. Nesse caso e muito menos com o objeto dessa CPI. Está aberta a votação. Apareceu só votação empatada. Só apareceu lá em cima escrito votação empatada. Bom, a votação está empatada. Essa presidência vota pela convocação do Roberto Campos Neto. Está aprovada a convocação do senhor, uma vez que, se nós estamos aqui convocando o Galípolo, com muito mais razão, quem estava anteriormente, mesmo porque a apuração foi atualmente. Daí, era um quórum de 11 senadores nessa comissão, foi 6-5, portanto, a favor da convocação do Roberto Campos Neto, que, portanto, ficou aprovada. O Fabiano Contarato, presidente da comissão, teve que desempatar, porque ficou 5-5, então ele deu o 6º voto ali. Alessandro Vieira também votou pela convocação. A Soraya Tronic, como vocês viram, defendeu isso. Na minha análise, eu acho que o Campos Neto ele acabou abrindo margem para críticas lá atrás, com a proximidade com o mundo político, principalmente naquela participação no churrasco promovido pelo Ciro Nogueira, que tem uma foto com o Ciro Nogueira, e o Ciro Nogueira é a ponte do Daniel Vorcaro com o mundo político. O Master o Vorcaro, na verdade, é considerado o braço financeiro desse centrão, e aí se especula atraso, falta de medida, de incisividade, de ter permitido que o escândalo crescesse, podia ou não ter tomado uma medida antes, etc. Então se cria aí toda uma margem para discutir a atuação do Campos Neto, se foi complacente demais, se foi condescendente, seja de boa ou de má intenção, seja por eventual incompetência ou por uma negligência deliberada. Diante dessa margem, acabou se formando ali uma maioria pela sua convocação, até porque, como eu disse, o Gabriel Galípolo foi convocado. Bruno, o que você destaca aí desse trecho? Outra vez, mais técnica que a gente pode fazer sobre o assunto é que uma fraude da proporção que aconteceu com o Banco Master, a maior fraude bancária da história do Brasil e uma das maiores da história mundial. Isso não acontece da noite para o dia. Então, e não acontece com um mecanismo isolado. É um mecanismo sistêmico, envolve autoridades de todos os poderes, a agência regulatória direta, tem que ver também qual foi a postura da CVM durante todo esse período, né? E não acontece da noite para o dia. Então é evidente que a administração anterior do Banco Central, ela também tem que explicar como o crescimento, a persistência de alguns mecanismos ali que geraram no final essa explosão aí de quase 80 bilhões de reais, né? Então eu acho que isso é importante dizer, a questão do período e a questão sistêmica. Então eu acho que o país merece explicações também das gestões anteriores. Exatamente, eu estou plenamente de acordo, e como os próprios membros da mesa diretora da comissão disseram, a convocação, mesmo sendo uma convocação, não sendo apenas um convite, não quer dizer uma condenação. O sujeito vai lá, vai prestar esclarecimento, e é preciso, já que esse país naturaliza tanta coisa ruim, deveria naturalizar mais coisas boas, que é de servidores, de altas autoridades, de pessoas que ocupam postos importantes, cujas decisões definem muitas vezes o destino de boa parte da população, é que essas pessoas prestem mais contas, que sejam convocadas, que apareçam, que expliquem, que passem pelo crivo de determinadas comissões, sejam alvo de questionamentos incisivos de parlamentares. Eu considero isso importante. É claro que tem aí o embate político, ainda mais em ano eleitoral, mas que me parece legítima essa convocação,
sem sombra de dúvida.